Olá, amigos do Gabaritando Eleitoral, tudo bem? Continuando aqui o nosso projeto Súmulas do TSE Comentadas, né? Um projeto importantíssimo aí para quem deseja passar em concursos públicos, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o enunciado 9 da súmula do TSE. Então vamos aqui ao que dispõe esse enunciado, né? A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. O enunciado 9 ele trata basicamente do momento em que cessa, né, o efeito da suspensão de direitos políticos. Mas antes de falar especificamente sobre esse momento, é importante a gente trazer alguma coisa, alguns detalhes importantíssimos aqui sobre essa questão da suspensão de direitos políticos. Lá no artigo 15, parágrafo 3º da Constituição, né, o legislador constitucional diz o seguinte, que somente podem, né, ser considerados elegíveis aqueles que estão com seus direitos políticos no pleno gozo. Então, se alguém não está com seus direitos políticos em pleno gozo, ou seja, está com seus direitos políticos suspensos, por exemplo, essa pessoa não está elegível. A ideia de elegível aqui para o Constituinte é a seguinte: esse cidadão, ele, além de não poder ser candidato, né, além de não poder exercer a capacidade eleitoral passiva, ele não pode também exercer a capacidade eleitoral ativa. Ele não pode votar, ele não pode participar da vida política do partido pelo qual eventualmente ele é filiado. Então ele está completamente tolhido de participar de atividades políticas. Essa condição ela decorre automaticamente da decisão penal condenatória transitada em julgado. Não é preciso que na sentença penal condenatória esteja expressamente dito que ele, a partir daquele momento, está com seus direitos políticos suspensos. Isso ocorre de forma automática. E uma vez proferida essa sentença e ocorrido o trânsito, o juiz criminal informa ao juiz eleitoral e o juiz eleitoral, então, insere esse dado no sistema da Justiça Eleitoral, que a partir daí passa a considerar essa condição. Uma pergunta que cai bastante em concurso público, né, é a questão relacionada a que tipo de crime pode ocasionar essa suspensão de direitos políticos. Será que um crime culposo pode ter como consequência essa suspensão? Olha, é o seguinte, não importa se o crime é culposo, não importa se é doloso, culposo, não importa se é inclusive uma contravenção penal, não precisa ser um crime, né, em sentido estrito, pode ser uma contravenção penal. O que importa é a ocorrência do trânsito em julgado. E também não importa aqui, muito importante, né, qual foi a sanção aplicada. Se foi uma pena de detenção, se foi uma pena de reclusão, ou se eventualmente aquela pena de reclusão, como disse recentemente o Supremo Tribunal Federal, agora em 2019, não importa se eventualmente ela foi substituída por uma pena restritiva de direitos. Não importa. Uma vez ocorrido o crime ou a contravenção, como eu disse, né? Já que a gente, falando em crime em sentido estrito, né? Crime e contravenção. Uma vez ocorrida a sentença penal condenatória, os direitos políticos ficam suspensos. Bom, nós sabemos então
o termo inicial, que é exatamente o dia, né, em que há o trânsito em julgado da decisão condenatória. Mas e o termo final? O termo final é o dia do cumprimento da pena. Mas que pena? A principal ou eventualmente ele tem que cumprir alguma pena aí acessória, né? E aí a gente está chegando no que diz a súmula, né? Mas antes de falar especificamente sobre o que diz a súmula, né, é importante a gente analisar algumas situações, né, concretas que eu já vi que vem caindo, né, nas provas de concurso. Às vezes o examinador pergunta o seguinte: olha, e se o cidadão estiver cumprindo um livramento condicional, né? Ele foi condenado, houve o trânsito em julgado, mas ele está no livramento condicional. Qual a situação dele? Ele está com seus direitos políticos suspensos? A resposta é sim, ele está com seus direitos políticos suspensos, porque ele ainda não cumpriu a pena. Se ele está em regime domiciliar, prisão domiciliar, também está com seus direitos políticos suspensos. E se eventualmente ele entrou com uma revisão criminal, né, e essa ação está em trâmite, ele também está com seus direitos políticos suspensos, porque ainda lá existe a sentença penal condenatória. Então, em todos esses casos, ele está com seus direitos políticos suspensos. Agora, é muito importante você perceber o seguinte: é preciso que haja uma sentença penal condenatória para que ocorra a suspensão dos direitos políticos. Então, por exemplo, se há uma suspensão condicional do processo, ou se há uma transação penal, né? Nesses casos não houve uma sentença, que dirá uma sentença penal condenatória. Então, nesses casos não há falar em suspensão de direitos políticos. Falando especificamente sobre a súmula aqui, a súmula diz o seguinte: olha, uma vez cumprida a pena, e aí a pena principal, a pena que está lá na sentença penal condenatória, né, os direitos políticos daquele cidadão são restabelecidos, independente de reabilitação ou de prova de reparação de danos. É interessante porque, eventualmente, quando o autor de um delito ele é condenado, pode ser que o réu pegue essa sentença penal condenatória, leve para um juízo civil e entre com uma ação civil de reparação de danos, seja dano moral, seja dano material, e consiga obter, né, a condenação, né, adquirindo aí o direito de uma reparação por dano moral ou material. É possível, então, que o cidadão já tenha cumprido a pena criminal, mas ainda não pagou, né, ou não cumpriu a pena proferida lá no juízo civil. E aí é o que diz a súmula: para o TSE não importa essa questão civil, o que importa é o cumprimento da decisão penal condenatória que está lá na sentença. Uma vez cumprida, não há sequer falar em reabilitação, ocorre de forma automática. E aí é claro que o juiz criminal vai informar o juiz eleitoral, que nesse momento vai então considerar lá colocar esse dado no sistema da Justiça Eleitoral, e a partir do trânsito em julgado ele retorna, né, com seus direitos políticos suspensos, e aí pode, claro, exercer aí qualquer atividade política, né? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. As súmulas do TSE realmente são bastante importantes, vem caindo bastante em concurso. E continuem aí nos prestigiando, assistindo aqui os nossos comentários. O professor Wesley Machado, né, comenta bastante as súmulas. Excelente professor, meu grande amigo Wesley Machado, um grande abraço para você e até a próxima, pessoal.